Você já parou para pensar no abismo que existe entre a mente humana e o Criador do universo? Deus é infinito e nós somos finitos. Se Deus não tivesse tomado a iniciativa de falar, nós estaríamos perdidos em um silêncio eterno. Nós nunca poderíamos alcançar o conhecimento de Deus por nossa própria inteligência ou esforço. Mas o cristianismo não é a história da busca do homem por Deus, é a história de como Deus se revelou ao homem. Seja muito bem-vindo ao nosso curso de Doutrinas Básicas. Eu sou o pastor Luiz Silva. Hoje nós vamos lançar o primeiro fundamento da nossa fé madura. Vamos entender como Deus fala, onde Ele fala e por que a Bíblia é o registro confiável dessa voz. O que realmente significa a palavra revelação? A revelação é um desvendamento de algo que era antes desconhecido. É o ato divino de tornar conhecido o que um homem por si só jamais poderia descobrir. Imagine que você está diante de um palco com as cortinas fechadas. Você sabe que existe algo detrás da cortina, mas não conhece os detalhes. A revelação é um momento que Deus puxa a cortina. Deus se revela porque Ele deseja ser conhecido. A teologia divide essa comunicação em dois aspectos: a revelação geral e a revelação especial. O primeiro modo como Deus fala é amplo e universal. A revelação geral é o testemunho que Deus dá de si mesmo a todos os homens e a todos os lugares. Ele acontece por meio de três canais principais: a criação, a providência na história da humanidade e a consciência humana. Olhe para o universo, a precisão das galáxias e a complexidade de uma célula gritam que existe um Criador. Salmos capítulo 19, versículo 1 vai dizer: os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. Além da natureza, também temos a consciência humana. Existe uma lei moral gravada no coração de cada ser humano que aponta para um legislador. Romanos capítulo 1, versículo 20 é o texto-chave aqui. Pois, desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos, claramente sendo compreendido por meio das coisas fabricadas, de tal modo que os homens são indesculpáveis. Preste bastante atenção, isso aqui é um alerta. A revelação geral, ela é suficiente para condenar o homem por sua rebeldia, mas ela não é suficiente para salvá-lo. A natureza mostra que Deus é poderoso e sábio, mas ela não revela que Deus é o Redentor e que perdoa pecados. O sol nasce para todos, mas o sol não explica o sacrifício de Jesus na cruz. Mas se a natureza nos deixa sem desculpas, nós precisamos de uma voz que nos traga esperança. Nós precisamos de uma revelação especial. A manifestação de Deus através de atos e palavras específicas na história da redenção. Deus falou diretamente a profetas, a apóstolos e finalmente através do seu próprio Filho. Hebreus capítulo 1, versículo 1 e 2 resume esse processo perfeitamente. Há muito tempo Deus falou muitas vezes de várias maneiras aos antepassados por meio dos profetas, mas nestes últimos dias falou-nos por meio do Filho, que constitui herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Diferente da geral, a revelação especial tem um conteúdo salvífico. Ela revela o plano de Deus para resgatar a humanidade caída. Hoje, essa revelação está preservada de forma objetiva no registro escrito que é chamada de Escrituras Sagradas. A Bíblia não é apenas um livro de conselhos humanos. Ela é a própria voz de Deus, cristalizada no papel. Ela é a autoridade suprema para a fé e para a nossa prática de vida.
Precisamos estar alerta contra os erros que tentam diminuir a autoridade desse livro. O liberalismo teológico tenta dizer que a Bíblia é apenas um registro de experiências humanas a respeito de Deus. Eles tentam separar o que é a palavra de Deus do que seria apenas cultura daquela época. Mas a nossa doutrina ela é bem clara nesse aspecto. Um outro perigo é a crença de que ainda existe novas revelações no mesmo nível da Bíblia. Cuidado com os misticismos que colocam sentimentos acima do texto escrito. Se uma revelação hoje contradiz a Bíblia, ela não vem de Deus. Como diz em Isaías capítulo 8, versículo 20, à lei e ao testemunho, se eles não falarem conforme esta palavra, jamais verão a alvorada. Como isso muda o seu dia a dia? Muitas pessoas vivem angustiadas tentando sentir Deus, o que Deus quer para elas. Elas buscam sinais na natureza ou coincidências na vida. A teologia prática nos ensina a buscar a vontade de Deus, onde ela está clara, que é a sua palavra. Se você quer ouvir a voz de Deus, leia a Bíblia. Se você quer ouvir Deus falando audivelmente, leia a Bíblia em voz alta. Em tempos de crise, não confie que o seu coração diz, pois ele é enganoso. Confie no que a revelação especial tema sobre o amor e a fidelidade de Deus. Você pode confiar nesse livro, porque ele não é fruto da imaginação humana. Ele é um mapa seguro que Deus nos deu para atravessarmos esse mundo e chegarmos à eternidade. Deus falou e sua voz permanece ecoando na eternidade. Em cada página das Escrituras, a Bíblia é confiável, porque o seu autor é digno de toda confiança. No próximo vídeo, vamos ver como esse Deus que fala decidiu se comprometer conosco. Vamos entender porque a Bíblia não é uma concha de retalhos, mas uma história unificada. Vamos falar sobre grandes pactos de Deus. Você vai descobrir o fio que costura a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Agora eu quero ouvir você. Depois dessa exposição, como você vê a importância de ler a Bíblia todos os dias? Você ficou com alguma dúvida sobre como a natureza aponta para Deus, mas não pode salvar? Ou talvez você tenha uma dúvida do tipo, se a Bíblia é a revelação final? O que dizer das experiências espirituais que temos hoje? Escreva sua dúvida aqui nos comentários. Eu vou selecionar as melhores perguntas para gravar um vídeo específico respondendo cada um de vocês pessoalmente. Não guarde a sua dúvida, porque ela pode ser a chave para o crescimento de um outro irmão. Se inscreva no canal para não perder o próximo vídeo sobre as alianças bíblicas. Fique na paz de Cristo e até a próxima aula. Te vejo lá, hein? Deus te abençoe.